Amores, o Wagner, ele é tão do bem, é verdade mesmo, que ele vai fazer hoje no Ponto Cruz essa abelhinha. E você até falou, nossa, Cláudia, um absurdo que aconteceu ano passado, né? Não, começo desse ano. Começo desse ano, com as abelhas? Eu vi uma pesquisa lá, na verdade saíram em vários jornais que elas liberaram um monte de agrotóxicos aqui no Brasil e elas se alimentaram desses agrotóxicos lá no sul do país e muitas morreram. Muitas abelhas. 500 milhões de abelhas morreram por causa dos agrotóxicos. E em homenagem a esse tema tão polêmico, né? Porque elas garantem muito equilíbrio de todo o ecossistema. Exatamente. Que você fez um tema, gente, olha, ela tá tristonha e segurando aí o nosso globo terrestre, o nosso planeta Terra, pedindo uma ajuda, um help, pelo amor de Deus. Exatamente. Agora, lembrando que o Wagner tem um sistema de trabalhar o ponto cruz que é sensacional, que é a técnica do pontilhado. Do pingado. Do pingado. Do pingado. É tanto tempo que você não vem aqui. É verdade. Que o pingado virou pontilhado. É verdade. A coisa vai se atualizando, né? Conta pro povo como é que funciona para quem ainda não conhece. Então, Cláudio, o que eu faço? Tem aqui o meu gráfico, né? Tem a minha apostila também. Você pega o gráfico escolhido e você vai transferir o gráfico que você escolheu para o seu tecido. E como que eu faço? Eu utilizo a técnica do pingado para transferir esse gráfico da revista, do seu papel para o tecido. E assim facilitar a execução dos pontos. Agora, o gráfico ele tem que estar num papel quadriculado para a gente poder fazer a transferência, é isso? Isso, geralmente gráfico de ponto cruz é tudo quadriculado. Ele sempre vem assim já. Isso, sempre quadriculado com as linhas aqui, horizontais e verticais. Agora, se eu quiser transformar um desenho num gráfico de ponto cruz, eu jogo esse desenho para um papel quadriculado também. Pode ser isso manualmente ou então pode ser feito no computador. E como que é feita aqui a transferência? Você vê aqui os pontos, geralmente aqui no gráfico ele vem com duas setinhas. Então tem essa setinha aqui em cima e tem essa setinha aqui embaixo. E se você traçar uma linha na horizontal e na vertical, você vai achar exatamente o meio do gráfico. Ok? E é a partir daqui que você começa a fazer o pingado. Aqui no meu tecido eu já fiz aqui boa parte do pingado, então eu ia começar a pingar aqui na região da carinha dela. Mas eu vou mostrar como que é a técnica. A técnica vai ser assim, você conta aqui os pontos, 1, 2, 3, 4, 5 e aqui você vai pingando. Exatamente onde vai ficar um ponto cruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Aqui você olha para o gráfico, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e faz novamente. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E você continua preenchendo os pontos. É muito prático fazer isso, porque depois que você faz essa técnica do pingado, Cláudia, você consegue ver se a sua figura ficou centralizada aqui no seu bordado, no seu tecido, na toalhinha. E assim você não vai ficar deslocado para um lado, para cima, para baixo, sabe? Entendi. É super importante isso. E essas canetinhas são laváveis. Essas canetinhas, depois que você coloca esse tecido na água, ela vai dissolver e vai sair completamente. Muito é hidrossolúvel. Bom. Hidrossolúvel, aí, boa! E é muito, muito bom, porque assim, depois que você faz a técnica, você consegue ver a sua novela, você consegue ver o jornal, ouvir música, conversar com os amigos, enquanto você vai só preenchendo os pontos. Não se perde. Não se perde. Sensacional. Porque da maneira tradicional, você tem que fazer aqui a carreirinha, fiz 5 pontos, aí você olha pro gráfico, tem mais 7, faz 7. E nesse vai e volta, você acaba se perdendo. E nisso você vai ter que desmanchar pontos se você errar os pontos. Então é bem ruim desmanchar ponto de ponto cruz. Excelente! Então facilita bastante. Parece que são 2 trabalhos para uma mesma coisa, dá mais trabalho, né? Mas na verdade você acaba ganhando mais tempo, porque depois que você faz isso aqui, você pode descartar o seu gráfico e ficar somente com o seu tecido pingado. E aqui na canetinha você pode utilizar canetinhas da mesma cor da figura. Eu coloquei aqui o amarelinho, aqui o marronzinho, o verde, o azul, mas você pode utilizar outras cores, porque essa tinta vai sair na lavagem. Agora, aqui no caso, o desenho já está devidamente colocado, Sim. né? Por onde que eu começo? Existe uma ordem? Eu geralmente gosto de começar por carreiras que têm o maior número de pontos. Então, no caso aqui, eu poderia começar aqui na base do mundo, do globo terrestre, ou então aqui nessa linha amarela da barriguinha dela, que tem maior número de pontos, ou na cabeça dela, sabe? E aqui, ou em cima. Então, e aqui, se eu começar aqui, vamos supor, eu passo para cá, eu desprezo essa parte marrom, é isso? Isso, você faz primeiro essa parte aqui amarelinha, depois muda de linha. Na verdade, como a distância está pouca de uma para outra com a amarela, é só pular por trás. Tudo bem explicado, então a gente começa normalmente por onde tem mais pontos da mesma cor, isso. Né? As carreiras. Eu falo né? para ter mais pontos, Cláudia, porque depois vai facilitar o arremate do ponto cruz, para você passar a linha por baixo dos pontos. Então, quanto mais pontos tiver numa carreira, é melhor para passar a agulha por baixo desses pontos. Ok. Então aqui,
É super importante, antes de começar o ponto cruz, você pegar um fio da meada, pega um fio apenas, junta aqui as duas pontas dele, certo? E depois que você juntou as duas pontas, aqui do outro lado vai ficar essa argolinha aqui, ó. É super importante essa argolinha porque você não vai começar o seu ponto cruz com Elas nozinhos. entenderam já isso, né, dessa argolinha? Eu acho que sim, mas tem gente que não sabe fazer assim, faz com nozinhos e acaba não ficando legal. Então facilita o seu trabalho. Então deixa sempre a argolinha aqui no finalzinho para começar. E agora você vai colocar a sua agulha aqui na posição vertical. Olha, põe no buraquinho e sai no próximo. De baixo para cima. Aqui deixa aqui a argolinha Olha lá a na argolinha. ponta. Isso. Aqui passa a agulha por dentro dela. Prende aqui o fio. É porque a linha tá dupla, né? Por isso que formou a argolinha, né? Isso, eu dobrei ela ao meio, exatamente. isso. E agora eu começo a cobrir essa carreira de pingos amarelos. Olha só. De baixo para cima. De baixo para cima. E continua preenchendo aqui os pingos. Viu como é prático? Não precisa ficar contando. Olha, por exemplo, aqui eu cheguei no finalzinho da carreira, eu vou pular para a próxima carreira de cima. Se eu não tivesse feito o pingado, eu teria que olhar para o gráfico para saber quantos pontos eu ia fazer em cima. Agora aqui não, ele já está me indicando aqui qual ponto eu vou ter que fazer. Então, no caso aqui, tem 2 pontos aqui para lateral esquerda. Então, é só ir agora de cima para baixo. Lembra que a posição da agulha é só sempre vertical? Agora aqui ela está descendo. Sempre na vertical. Isso, olha, vertical descendo. Pronto, agora eu vou voltar cobrindo esses 2 pontos para ir preencher o restante da carreirinha aqui. Olha só, coloca em cima e sai embaixo e aqui você faz o X. Pronto, o X. No próximo aqui, fez o X e agora continua preenchendo aqui a carreirinha aqui de cima, do lado, olha só. De cima para baixo, de cima para baixo, até o finalzinho dela. Aqui no último ponto eu já vou para a carreira de cima. Então coloca aqui a agulha e vai para cima. Pronto, chegou aqui em cima. Agora vai preenchendo aqui no outro lado. Indo para a esquerda. De baixo para cima. De baixo para cima. Pronto. Com o pingado fica muito mais prático, Cláudia. Perfeito, excelente, muito bom. E aí eu gosto de começar pelas carreiras que tem, pela cor que tem maior número de pontos. Então, no caso aqui tem aqui o amarelo, tem o marronzinho, o azul e o verde, né? E por último eu vou colocando os detalhes. Por exemplo, o que seria esse detalhe? Aqui a lágrima dela, sabe? Que são 2 pontinhos apenas, sabe? Então, primeiro eu faço o que está em maior quantidade de pontos e por último só os detalhes. Porque esses detalhes são ruins para arrematar. E eu vou utilizar o que eu já fiz como suporte para esconder a linha, sabe? Como é que você calcula o tanto de linha? Não tem como calcular o tanto de linha, Cláudia. Geralmente você utiliza de 30 a 40 centímetros da meada. Da meada? Da meada. Você tira isso para não embolar muito, sabe? Então, usa 30, 40 centímetros de linha e daí você vai utilizando conforme vai precisando no gráfico. Se precisar trocar, você troca a linha e no meio do caminho, sabe? E o Wagner, ele tem eu vou até esperar terminar esse, não sei se vai dar tempo de terminar, porque ele tem um arremate perfeito, gente. Então, no caso, se acabou a linha, a gente faz o arremate que ele vai ensinar. Um dos, né? Tem uns 2 ou 3 Não, aí? são 4 tipos. 4 tipos. 4 tipos. E aí você tem um avesso limpo e ao mesmo tempo você pode continuar com a linha na sequência. Exatamente. Então aqui vamos imaginar que esse aqui é o finalzinho da carreira. Eu posso fazer ele de 3 maneiras. A que eu mais gosto de usar é o pela frente, porque assim não compromete o avesso. Deixa eu mostrar aqui o avesso como que tá ficando. Olha só. Os pontos ficam todos na vertical. Por isso que a agulha tem que ficar na posição vertical. Então, a forma básica é você passar aqui, depois que você preencheu todos os pontos, fez a cruzinha, passa aqui a agulha por baixo dos pontos. Olha, uns 4 ou 5 pontinhos. Daí você puxa e corta aqui o fio. Pronto. Perfeito. Esse aqui não desmancha e não compromete seu avesso, não fica com linhas no avesso, sabe? E é isso. Agora podemos passar para uma outra cor. Vamos lá. E aqui o processo é o mesmo, Cláudia. Ó, coloquei aqui o fio na agulha com as 2 pontas aqui. Dobrei aqui ao meio, ficou as 2 pontas aqui. E do outro lado ficou a argolinha. Sempre essa argolinha.
Não esqueça da argolinha porque ela vai facilitar a sua vida. E agora aqui, continua o mesmo processo. Coloca de baixo para cima, você pode começar aqui embaixo, que tem muitos pontos, ou aqui em cima, tanto faz. Olha, coloca de baixo para cima, deixa aqui a argolinha no final, prende o fio. E agora vai. E agora vai preenchendo os pingos, cobrindo os pingos. Nesse mesmo movimento. Gentilmente ele vai ceder esse gráfico para ficar na página do Vida com Arte, tanto da abelhinha tristinha quanto uma abelhinha sorridente. Pra você usar das duas formas. Excelente. Minha criança, vamos lá. Então, você está ensinando maravilhosamente bem. Então aqui, Cláudia, depois que você fez aqui o pingado, você começa a cobrir os pontos e continua preenchendo os pontos. Você está fazendo essa carreira, Isso. exatamente. Aqui você vai para a carreira de cima. Você vê que no vídeo aqui, na nossa gravação, eu consigo ensinar todos os fundamentos do ponto cruz. Excelente. Começo, arremate, o pingado, como que faz a centralização. Vai para cima. E aqui vai preenchendo aqui os pontos. Fazendo aqui o X. E aqui começa a próxima carreirinha de ponto cruz, de uma ponta até a outra. Olha só, e aqui continua preenchendo aqui os pontos e vai embora. Aí, no caso, você disse que são 4 tipos de arremate. Isso. Aquele pela frente que você fez, que ficou perfeitinho, vamos tentar ensinar mais algum outro. Isso. Né? Aqui, então, eu posso ir pro avesso. Vamos imaginar que eu fiz todos os pontos aqui. Eu vou pro avesso e eu vou fazer o arremate no avesso. No avesso, a gente pode fazer o arremate de 3 formas. Mas o mais tradicional é você passar aqui a agulha por baixo dos pontos. Olha só. Por baixo dos pontos e da trama do tecido também. Que é semelhante ao que você fez na frente, né? Não Isso, é? exatamente, olha. Só que aqui você passa pela trama do tecido, porque ela tem as traminhas também, e também pela linha de bordar, que você fez o ponto. Tem essa maneira aqui. E tem uma outra que vai ficar mais escondida ainda, que é o super perfeito que fala. O super perfeito. Isso, então aqui você puxaria aqui a agulha e terminaria aqui o ponto. O próximo, o mais perfeito que eu falo é assim, você passa aqui por baixo do fio, olha só. Esconde aqui o fio. Ele é um pouco mais trabalhoso, mas vale a pena no final. O Etamine, ele tem a trama aqui, olha só, na vertical, horizontal, e sempre assim esse esquema, sabe? Então esse primeiro que eu passei aqui ele está na horizontal. O próximo ponto, ele está na vertical. Eu passo aqui o fio por baixo dele, olha só. Escondo aqui o fio, puxo com cuidado. O próximo ponto ele está na horizontal. Olha só. Esconde aqui o fio. O próximo está na vertical novamente. Passa aqui por baixo dele. E assim você vai escondendo bem o fio. Nossa. Parece que nem fez um arremate aqui atrás. Impressionante. Olha só, esse aqui é o último ponto. Pronto. Aqui pode cortar aqui o fio e ficou imperceptível. Olha só. Primeiro você transfere aqui o gráfico com as canetinhas para o tecido, vendo aqui, depois que você centralizou aqui o tecido, você vai ver como que ficou aqui, faz aqui a argolinha com a linha de ponto cruz e começa a fazer os pontos normalmente. É muito fácil, por isso que eu amo ponto cruz, Cláudia, porque ele é a porta de entrada para você fazer outras artes também, sabe? Geralmente quem faz ponto cruz começa com isso, com ponto cruz, depois vai para o crochê, para pintura, sabe? Mas o crochê, Ai, que delícia, bom o demais. ponto cruz é o que a gente começa Que bacana! Né? E ele começou novinho de tudo, ele falou, eu errava tanto, o teu avesso Era um carnaval. Era um carnaval, nunca vou esquecer Eu comecei disso. com 12 anos. E 12 anos. imagina, e já tá com 20? Então, por aí. Não é uma coisa linda? 20 mais um tanto. Não é, você pensa que você é a gente que envelhece, meu bem? É Isso verdade. também, viu? Ai, como você, querido. Muito obrigado. Eu Você que sempre. é um prazer enorme estar aqui com você, viu? Pra mim também. Manda um beijo pra sua mãe. Vou mandar um beijo aqui pra minha mãe, a Dona G, e pro pessoal que me segue na internet. Um grande beijo pra todos vocês e obrigado pelo carinho de todos vocês.